Antes da gente começar, eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Olha eu aqui de novo. Comitar um arquivo lá dentro do Git. Eu esqueci de mostrar isso para vocês. Mas não tem problema. A gente faz isso depois que a gente vê aqui essa aula, tá? Essa aula ela vai ser mais conceitual. Ela não vai ter alguns códigos de exemplo não, tá? A gente só vai conversar um pouquinho a respeito dos elementos que regem o paradigma da orientação a objetos, que no caso é a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, tá? A gente vai ver esses quatro caras na prática, mas a gente só vai entender no momento como é que eles funcionam, tá? Então, logo, vamos fazer o seguinte, antes de eu continuar isso com vocês, vamos partir aqui para pegar PyStorm, tá? Aqui no caso, eu vou comitar esse cara, tá? Que foi o exemplo que a gente fez na aula anterior, tá? Já estava aqui aberto e tudo mais. Eu vou apertar um comando aqui no PHP Storm, que é Ctrl K, tá? Ctrl K do PHP Storm, ele vai comitar esse meu arquivo, tá? Ele vai abrir essa tela, tá? Vamos lá. Eu vou colocar adicionada aula 10 de linguagem de programação web. Adicionada aula 10 de linguagem de programação web, tá? O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou comitando esse meu arquivo dentro do meu projeto, tá? Para isso, eu vou subir esse meu código lá para o GitHub, tá? Primeiro, no momento que eu comitar aqui agora, ele vai criar essa atualização do meu repositório local, tá? Ele não vai subir ainda para o GitHub. Porque o GitHub ele é um repositório de códigos, tá? Ele é um repositório de códigos e o Git ele é um versionador, tá? O Git ele trabalha com essa questão de versionamento de código, certo? Eu vou comitar esse arquivo aqui, tá? Eu vou ter uma aula também de Git com vocês, tá? Vou fazer essa aula de Git aí para vocês antes de a gente começar o nosso projeto, tá? Para vocês também aprenderem a comitar os projetos de vocês. Eu vou dar um commit aqui, tá? Beleza? Aqui, ó. Um arquivo foi comitado, adicionado à aula 10 de linguagem de programação web. Isso não quer dizer que o meu código já foi para o Git, tá? Ele só está no meu repositório local. Porque lembra quando a gente instalou o Git, que é esse cara aqui, ó? Pois é, ele cria repositórios locais, mas ele ainda não sobe para o GitHub, tá? Ele só vai subir no momento pro GitHub, ele só vai subir no momento que eu apertar o push. No momento que eu fizer o push, tá? Git push. Só que tem uma coisa, tá? Quando vocês forem comitar algum arquivo no Git, lembre-se de fazer um commit conciso, tá? Porque senão, um commit que ele é feito, ele não pode mais ser desfeito, tá? Comitou já era, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Portanto, eu vou vir aqui no master, aqui embaixo, esse master é a branch que eu estou utilizando no momento. Então, a branch é como se fosse uma área de desenvolvimento. No caso, a branch master é a branch principal do Git, tá? É onde vai estar o meu código em produção. Como eu não estou fazendo o código em produção, né, só estou armazenando códigos para vocês terem acesso lá no repositório, não tem problema eu comitar na master, tá? Então, vou clicar aqui na master, local branches, beleza? E vou vir aqui em push. No momento que eu clicar no push, ele vai pegar o commit que eu fiz local e jogar para o GitHub, tá? Vamos dar um... Ele vai me perguntar aqui se eu quero realmente commitar, subir esse commit lá para o GitHub. Vou apertar em push. Aí vou esperar aqui, vou aguardar. Vamos ver a resposta. Ok. Que subiu, foi dado push de um commit que foi feito lá para o master, tá? Se eu vim aqui, acessar o GitHub, aquele link que eu passei para vocês, ó. Aí tá aqui, ó. Adicionado à aula 10 de linguagem de programação web. Se eu vier aqui e clicar nesse commit que foi feito, ó, tá aqui. Todo o arquivo que a gente fez na aula anterior, tá vendo?
Beleza. Quando vocês começarem a desenvolver o projeto final de vocês, tá? Vocês vão saber fazer, vocês vão aprender um pouquinho de Git para vocês poderem subir o código de vocês para lá, tá? Assim, claro que Git de uma forma profissional a gente pode estar vendo na disciplina de projeto final, tá? Que eu vou fazer umas aulas de Git lá para vocês entenderem como é que funciona, tá? Se eu não fizer essas aulas locais lá com vocês, eu vou gravar em vídeo para que vocês tenham acesso a qualquer momento, tá? Beleza. Comitou aqui e tal. Ah, tem uma notificação. Feature Preview. Design Updates. GitHub's Visual Design. Vamos ver. Ok. Fechou aqui. Design Updates. Vamos entrar aqui no repositório. Vamos dar só uma atualizada na página, ver o que vai mudar. Só aqui que ficou redondo, umas coisinhas e tal. Nada demais. Cara, essa foto é muito maneira. Mudou o estilo. Ficou um pouquinho mais diferente. Esse aqui é um projeto que eu estou fazendo em Jupyter Notebook, tá? Esse aqui é o outro projeto que eu estou fazendo também. E usar as aulas de PHP para vocês. Ok? Tranquilo. Agora a gente vai fechar aqui o PHP. Vou minimizar só o PHP Storm, que daqui a pouco eu vou utilizar ele também para gravar uma próxima aula de vocês. Tá? Eu vou agora. Vamos retomar a nossa aula, ok? Vamos lá. Abstração. Por que eu coloquei abstração por primeiro? Porque ela é o ponto mais importante da orientação a objetos. Porque é ela que vai praticamente materializar o objeto do mundo real para o mundo virtual. Ou seja, a abstração nada mais é do que a forma como você pega o objeto do mundo real, joga para o mundo virtual, certo? Para isso, você precisa pensar em alguns pontos para poder abstrair esse objeto. Qual é? A identidade dele. Ele deve ser único dentro do sistema. Por exemplo, eu só posso ter um objeto carro, um objeto helicóptero, um objeto avião, um objeto navio. Eu não posso ter dois objetos iguais, certo? Carro tem de vários tipos, não importa. Não deixa de ser carro. Portanto, a abstração tem que trabalhar nesse primeiro ponto da identidade. Eu preciso abstrair um objeto do mundo físico uma vez dentro do meu mundo virtual, certo? Não posso criar dois objetos carro, não posso criar dois objetos navio, por mais que existam navios diferentes. Eu só crio um navio, tá? A segunda parte é a característica do objeto. Quais são as propriedades que definem esse objeto? O cachorro ele tem raça, tamanho, idade, peso, cor, por aí vai. Entendeu? Aí eu já peguei o objeto. Agora eu preciso pegar as características desse objeto. Quais são as características dele? Por exemplo, do cachorro. Raça, tamanho, idade, peso, etc. Beleza? Ele tem essas características. E elas precisam ser jogadas para dentro do mundo virtual. E a terceira parte é as ações que ele vai fazer. Por exemplo, o cachorro. Ele anda, late, corre, come e por aí vai. Beleza? Então, nada mais é do que o que a gente fez na aula anterior. Nós pegamos o objeto, que é o carro, o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a característica, a gente deu as características dele, que foi. Vamos abrir aqui. Abrir aqui o PHP Storm. A segunda característica, a primeira característica que nós demos foi a identidade do objeto, que é o carro, certo? A segunda identidade do objeto, a segunda característica, a segunda parte da abstração é as características desse objeto: marca, modelo, ano, cor, cilindrada, velocidade e potência. Ou seja, essas são as características do meu objeto. E a terceira parte da abstração, que é as propriedades desse objeto. O carro vai acelerar, o carro vai frear, vai acender farol, desligar farol e por aí vai, entendeu? Então, nessa primeira parte aqui, na aula anterior, nós abstraímos um objeto do mundo real, que é o carro, para o mundo virtual, por meio da orientação a objetos, por meio da abstração. Deu para entender? A abstração, o conceito dela não é difícil.
É só você pegar um objeto do mundo real e jogar para o mundo virtual, certo? A segunda lei, por assim dizer, que rege a orientação a objetos é o encapsulamento. O encapsulamento ele garante um pouquinho mais de segurança para a aplicação. Por quê? Ele esconde as propriedades da classe. Vocês viram que na aula anterior a gente declarou todas as propriedades do objeto, da propriedade da classe, como público, certo? Quando a gente encapsula esses métodos, essas propriedades da classe, propriedades não, as características da classe, que no caso do carro lá é a marca, a cor, a cilindrada, o motor, potência e por aí vai, ali nós precisamos esconder aquelas propriedades, certo? Para que elas estejam protegidas dentro do código. Beleza? A maioria das linguagens implementam o encapsulamento baseado em propriedades privadas, ligadas a métodos especiais chamados getters e setters. A gente vai ver isso quando chegarmos à aula de getSet, tá? Quando a gente trabalhar com encapsulamento. Mas eu vou mostrar para vocês uma prévia já já, tá bom? Para vocês entenderem como é que funciona o encapsulamento. Eu disse que não ia abrir o PHP Storm, tá? Não, se bem que eu vou deixar para mostrar para vocês quando a gente chegar nessa parte de getters e setters, tá? Beleza. Que essa aula já está programada já. Beleza? Ok. Utilizando encapsulamento dentro do código, ele evita o acesso direto. Porque vocês viram que a gente alterou a propriedade do objeto direto. A gente fez uma alteração direta dentro da propriedade do objeto. Para que a gente possa ter um pouquinho mais de segurança nas informações, eu preciso acessar essa informação, mas como poderia se dizer, no modo somente leitura, entendeu? Para isso, o encapsulamento ele proporciona o método get. O método get é um método que eu vou capturar o valor da variável, porém eu não vou poder alterá-lo. O get ele só vai permitir ter uma visibilidade do que está lá dentro. Ou seja, eu não posso alterar. Se eu vier e declarar dessa forma como eu estou declarando aqui, ó, eu tenho acesso a qualquer momento dentro desse cara. Entendeu? Esse é o problema de se utilizar propriedades de uma classe, atributos, no caso de uma classe, com a visibilidade da forma como está aqui, certo? Com isso, eu tenho um pequeno problema de segurança, tá? Então, o encapsulamento ele vai prover essa segurança por meio dos getters e setters, tá? Por exemplo, eu vou fazer um aqui rápido para vocês. Eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer. Só para vocês já ficarem... Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código todo e vou jogar para um arquivo... Vou fechar aqui. Eu vou jogar para um arquivo novo, que eu vou criar aqui, new php file. Eu vou chamar de exemplo 11.php. Exemplo 11. Ó. Aí ele vai dar extensão automática. Vou fechar aqui, vou colar o código todo, tá? Eu vou apagar essas propriedades aqui. Beleza. Aí esses caras aqui de baixo eu vou excluir. Até esse cara aqui também. Beleza. Aqui eu já tenho a minha classe carro. Beleza, vamos pegar o atributo marca só. A gente não vai pegar o outro atributo mais não, tá? Aqui está dizendo que velocidade já está sendo usada. Deve ser qualquer outra coisa do PHP Storm. Mas já ele volta ao normal. Beleza, vamos pegar a marca. Como é que a gente vai fazer para encapsular esse cara, para que ele fique protegido dentro do meu código? Eu vou mudar a visibilidade dele, de public para private, tá? E aqui eu vou criar o seguinte código. Public function get marca. Return this marca. Public function set marca. Vai ter uma propriedade que é ele vai ter um atributo não, um parâmetro que é a marca.
Vou colocar this marca é igual a marca. Basicamente, isso é o encapsulamento, tá? O get ele vai retornar o valor que está contido dentro do atributo marca. E o set marca ele vai atribuir um valor à marca, certo? Por exemplo, se eu vier aqui fora, vamos pegar aqui, vamos colocar variável carro é igual a new carro. New carro. Beleza. Agora, lembra como eu fiz anteriormente? Deixa eu só me situar aqui. Ah, é porque tá fora da indentação aqui o PHP. Pronto. Se eu vier aqui e tentar fazer da mesma forma como eu fiz anteriormente com a marca, por exemplo, carro, marca é igual a Citroën, por exemplo. Aqui no caso, vou dar um eco nesse cara aqui, tá? Só pra gente ver o teste. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso. Beleza, vamos salvar. Vamos abrir aqui o navegador. Localhost, aulas PHP, exemplo 11. Isso que aconteceu. Eu tentei atribuir um método automaticamente. Eu tentei atribuir um valor a uma propriedade, um atributo do objeto, sendo que esse atributo ele está protegido. Ou seja, não pode acessar propriedades privadas. Não pode acessar a propriedade privada carro-marca. Ou seja, eu adicionei uma segurança no meu código, certo? Por pequena que seja, mas uma segurança. Por quê? Eu não posso mais vir aqui e alterar dessa forma, tá? Como é que eu faço para alterar esse cara agora? Eu vou fazer isso aqui. Carro. Caramba! Set marca. Citroën. Se eu vier aqui dar um eco get marca, salvar e atualizar, tá aí. Citroën. Viu? Quando eu exibir esse valor para o usuário, esse valor ele vai ser somente do tipo leitura. Ele não vai ser do tipo, eu não vou poder escrever nesse valor, entendeu? Com isso, eu estou adicionando uma pequena camada, eu estou adicionando uma camada de segurança a mais no meu código, certo? Nos valores das variáveis. Primeira camada é, eu não vou mais poder acessar esse cara como eu estava acessando antes. Por quê? Ele está privado agora, certo? Ele só pode ser chamado dentro da própria classe, ok? E eu vou recuperar esse valor por meio do get, certo? Como eu fiz aqui, carro, get marca, tá? E o set ele vai atribuir um valor para esse atributo dentro da classe carro, certo? Esse código aqui eu vou já subir lá para o PHP, tá? Para vocês. Mas deu para entender, né? Como é que funciona o encapsulamento, certo? Quando os valores são passados pela variável por meio de setters, toda atividade interna do objeto não é visível para quem está fora. Beleza? Ou seja, o objeto está sendo alterado. O objeto carro, no seu atributo modelo, ele está sendo alterado, mas está sendo alterado dentro da classe, não do lado de fora. Porque na aula anterior, a gente alterou a classe do lado de fora. A gente alterou o atributo da classe do lado de fora. Aqui não. A gente só passou o valor, mas ele foi alterado lá dentro. Entendeu? O exemplo disso é quando a gente desliga uma TV. O processo de desligamento está dentro dela. Eu não vejo como está sendo desligado, entendeu? Ele não tem um modo debug aqui mostrando na tela dizendo, ó, tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso aqui, tô desligando esse resistor, tô fazendo isso aqui, tô desligando essa coisa, tô tirando os processos de dentro do sistema, se for mais Smart TV. Ele não vai me mostrar isso. Ele só vai me dizer, até mais, tchum, desliga. Beleza? Deu para entender, eu acredito, tá? Quem tiver dúvida pode fazer pergunta ou colocar nos comentários, tá? Agora esse conceito, ele é um pouquinho mais complexo.
Não vou dizer que é tão complexo assim, né? Uma das vantagens da orientação a objetos é o reuso de código, ou seja, eu posso pegar o mesmo código e utilizar ele várias vezes sem ficar repetindo, certo? Vamos pegar um exemplo. Numa empresa, todo mundo é funcionário. Por exemplo, lá na Suzão onde eu trabalho, todos lá são funcionários. Só que tem um porém. Ai, meu ouvido. Bem aqui tá doendo que só. Só que tem um porém. Tem gerente, diretor, conselheiro e por aí vai. Ou seja, são funcionários. Porém, com outros cargos. Certo? Como todos são funcionários, eles vão ter as mesmas características. Todo funcionário dentro do sistema ele é cadastrado da mesma forma. A única coisa que vai diferenciar ele ou não é o cargo que ele exerce. Por exemplo, eu tenho um funcionário, eu tenho um diretor, eu tenho um gerente, eu tenho um gerente administrativo, eu tenho um vice-presidente. Eles são funcionários. Entendeu? Eles vão ser cadastrados como funcionários, mas não como os funcionários comuns. Eles vão ser funcionários fora parte. Isso é o conceito de herança, certo? No caso, vamos entender que os funcionários, o funcionário é a classe pai, e os diretores, gerentes técnicos, tudo mais, eles são as classes filhas. As classes filhas, que é o diretor, o gerente administrativo, eles vão herdar características da classe funcionário. Entenderam? Em algumas linguagens, uma classe pode herdar características de várias classes, como no C++. E outros trazem um objeto base para as demais, certo? Que no caso é a utilização da classe Object no C Sharp. Tá? Ou seja, deu para entender. Diretores, gerentes, técnicos, entre outros, eles são funcionários. Mas eles são funcionários com atributos diferentes do funcionário principal. Mas todos vão ter os mesmos atributos. Vamos simplificar. Eu tenho funcionário, e eu tenho gerente, técnico e diretor, que também é funcionário. Mas esses caras aqui, eles têm propriedades diferentes dos demais funcionários. O que acontece? Para que não haja duplicidade de código, o que vai acontecer? Esses caras aqui, diretor, técnico e gerente, eles vão herdar características de funcionário. Que no caso eles vão herdar os registros, que é nome, CPF, RG, carteira de trabalho, data de admissão, tipo sanguíneo, por aí vai, entendeu? Isso são características de funcionários. Eles têm características como tipo de cargo, nível de cargo, salário, entendeu? Salário de cargo, entre outros. Mas mesmo assim eles também têm nome, CPF, RG, carteira de trabalho, data de admissão, tipo sanguíneo, dentro do sistema, entendeu? A gente vai entender isso melhor mais para frente, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem entender isso agora. Quem tiver dúvida, por assim dizer, me manda pergunta. Não hesita em perguntar, cara. Beleza? Vamos continuar aqui. E por fim, temos o polimorfismo. Vou botar aqui. Por fim, temos o polimorfismo. O polimorfismo é o seguinte. Digamos que um método herdado, ele tem por exemplo, funcionário, ele tem um método. Que método é esse? Entrar no trabalho, vamos dizer assim. Entrar no trabalho. Digamos que esse método tem no funcionário, ele também tem que ter para outra classe, que é gerente, técnico e diretor. O funcionário normal, que é a classe pai, ele entra às 8 horas, por assim dizer. Já esses caras aqui, o gerente, o técnico e o diretor, eles têm horários diferenciados. Ou seja, esses três caras, gerente, diretor e técnico, eles vão acessar o método que está na classe pai, que é o método do funcionário, porém com funcionamento diferente. Porque o funcionário entra 8 horas. Esses caras aqui eles podem entrar 9, 10 e 11.
eles vão entrar na empresa, assim como funcionário, mas eles vão entrar num horário diferente. Ou seja, ele mudou o estado de uma classe que já foi declarada lá na classe principal. Certo? Beleza. Um exemplo é o eletrodomésticos. Todos os eletrodomésticos têm métodos para ligar e desligar. Televisões e geladeiras são eletrodomésticos. Porém, eles ligam de forma diferente. Para isso, seria preciso reescrever o método ligar da classe eletrodoméstico nas classes televisão e geladeira. Beleza? Com o entendimento do polimorfismo, o método ligar do eletrodoméstico ele pode ser utilizado no objeto televisão e no objeto geladeira. Porém, nesses objetos geladeira e televisão, o método ligar de eletrodoméstico vai ser diferente para cada um dos dois. Certo? Eu tenho TV e geladeira. Eles são eletrodomésticos. Eu tenho um eletrodoméstico e eu tenho televisão e geladeira. Televisão e geladeira não ligam da mesma forma. E esse método ligar está no objeto principal, que é o eletrodoméstico. Lembrando, eletrodoméstico tem um método chamado ligar. Geladeira e televisão, elas ligam, porém de formas diferentes. Portanto, televisão e geladeira vão utilizar o método da classe principal, que é eletrodoméstico, que no caso seria o método ligar, porém eles vão ligar de formas diferentes. Dentro do Java, a gente utiliza isso com a palavra reservada override. Beleza? Em suma, o polimorfismo ocorre quando o objeto tem um comportamento diferente para uma mesma ação. Por exemplo, gato e humano andam. Um gato e uma pessoa elas andam, porém de formas diferentes. O gato ele anda com as 4 patas. O ser humano anda com os 2 pés. Portanto, é o mesmo método, andar, mas para objetos diferentes. Deu para entender? Se não entendeu, não se preocupa, que é outra coisa também que a gente vai ver mais para frente, tá? Não se preocupa se você não entendeu agora. Eu vou lançar um código no GitHub que explica claramente como é que funciona cada um desses atributos, tá? Eu já expliquei o encapsulamento e abstração. Tá pendente só de eu explicar a herança e o polimorfismo, tá? Eu vou lançar códigos lá dentro do GitHub para que vocês possam entender como funciona o processo, tá? Não se preocupe também que o código vai estar todo comentado, ok? Eu disse que essa aula ia ser um pouquinho mais teórica, tá? A gente acabou indo um pouquinho ver código, tá? Mas não tem problema. É assim mesmo, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu vou lançar algumas atividades com alguns desses conceitos aqui que a gente viu em aula, tá bom? Espero que vocês tenham perguntas e que me mandem via mensagem, tá? Ou então deixem nos comentários, tá? Na próxima aula a gente vai ver, deixa eu ver aqui, qual é a próxima aula? Tratamento de erros com try-catch, construtores e destrutores, tá? Já é uma aula um pouquinho mais easy, mais tranquila, tá? Então, até a próxima aula, galera aí. É isso aí. Valeu!